Felizmente On também estava lá dentro, mas eles não trouxeram seus telefones, então tiveram que esperar até que alguém abrisse a porta do lado de fora. E Eda, que causou tudo isso, estava saindo descaradamente. Mas ela esqueceu que On também estava lá. Ele estava tentando ao máximo confortar Lyra para que ela não se preocupasse. Enquanto ele estivesse aqui, ela definitivamente ficaria bem. Mas no banheiro trancado só estavam os dois. Lyra não pôde deixar de se sentir um pouco nervosa. Ela continuou chamando para a porta. Ou agarrou seu ombro, dizendo-lhe para se afastar para que ele pudesse arrombar a porta, mas Lyra discordou. A ferida de On ainda está cicatrizando. Ela não queria que a ferida piorasse. Ou olhou para Lyra com olhos gentis. Na verdade, ele não se importava quando podia sair, porque quase nunca tinha a chance de ficar sozinho com Lyra. Ele estendeu a mão para enxugar o suor dela. Esse simples ato bastou para deixar Lyra agitada. Seu rosto começou a esquentar. Ela está constantemente andando de um lado para o outro para aliviar o estresse. Ou pede que ela se sente ao lado dele e enxuga o rosto com água fria. Lyra viu isso e perguntou apressadamente onde ele se sentia desconfortável. On diz que ele é um pouco quente. Só então Lyra se sentou ao lado dela. Ela relembrou os acontecimentos recentes. Parecia que qualquer parente dela teria azar. No entanto, O assegurou-lhe firmemente que até agora ela não estava errada. Ele a aconselhou a não assumir toda a culpa. Lyra lançou um olhar para On. A atmosfera gradualmente se tornou um pouco estranha. Finalmente On falou primeiro. Ele contou a Lyra sobre a história recente de Emir. Ele disse que ela lhe ensinou muitas coisas. Isso o deixou muito orgulhoso. Memórias passadas voltam à mente. O amplo conhecimento de Lyra sobre diamantes e pintura também intrigou On. Ele não sabe onde ou quando ela os aprendeu. Lyra também não escondeu, dizendo que foi ensinada pela mãe desde pequena. Este é apenas um conhecimento básico. Ou espera que ela conte a ele mais sobre o que sabe. Ele obviamente está procurando maneiras de entender mais sobre Lyra. Além disso, Lyra também conhece línguas estrangeiras. On diz que se encontrar clientes estrangeiros no futuro, precisará pedir a Lyra que traduza para ele. Nesse momento os dois se olharam sinceramente. Mas de repente houve uma voz lá fora. Empregados e babás voltaram da compra de comida. On se sentiu um pouco desapontado. Ao ouvir o chamado de Lyra, a criada correu para o banheiro. Enquanto isso, On se sente bem aqui. Eles não falam assim há muito tempo. Mas antes que ele pudesse dizer algumas palavras, a voz do homem que trabalhava lá fora entrou. Até agora, On nunca tinha visto alguém tão problemático. Neste momento, essa também veio de fora. Eda riu da dor dos outros, mas quando ela viu On também sair de lá, ela ficou completamente atordoada. Ela rapidamente explicou que não sabia que Lyra estava trancada no banheiro, mas On não acreditou nela. Ele a encarou friamente. Essa estava ao seu lado, presenciando tudo. Antes que pudesse entender o que havia acontecido, Lyra correu para a cozinha. Ela lembrou o que On acabará de dizer. Ela tomou um grande gole de água para se acalmar. Ela não notou On nas costas. No momento em que ele falou, Lyra quase engasgou com a água. On rapidamente se aproximou dela e perguntou a ela. No momento em que a mão de On tocou suas costas, Lyra rapidamente se moveu para o lado. Mas On não a largou tão facilmente. Ele agarrou a mão de Lyra e disse que queria beber água também. Então os dois beberam água olhando um para o outro. No final, Lyra fugiu primeiro. No entanto, quanto mais ela era assim, mais On gostava. Lyra saiu para passear, com o coração batendo cada vez mais forte. De repente ela sentiu um pouco de frio atrás dela, virou a cabeça e viu Eda olhando em sua direção. Essa estava questionando a governanta porque a porta do banheiro quebrou de repente. Ela está muito preocupada com a segurança de On. Neste momento, outra coisa inesperada aconteceu. On recebeu um telefonema de seu subordinado, informando-o de que o sequestrador havia sido capturado. Eda está com medo, ou tenta reprimir sua raiva. Lyra também não esqueceu de lembrá-lo de tentar não deixar o menino ver. Nesse momento, Eda procurou a mãe para discutir. Se On soubesse a verdade, o que ela faria? Ao ver o sequestrador, On não conseguiu mais conter sua raiva. Ele levantou o punho e deu um tapa no rosto do sequestrador, depois estrangulou seu pescoço. O sequestrador está com medo. Afinal, quem está por trás dele? Ninguém esperava que antes de On chegar, Eda veio aqui primeiro e fez uma peça na frente dos subordinados de On. Ela aproveitou a oportunidade para falar com o sequestrador. Se ele não a tivesse traído, ela teria lhe dado uma grande quantia em dinheiro. De fato, essas palavras funcionaram. O sequestrador não revelou o nome de Eda. Ela deu um suspiro de alívio agora, mas On estava furioso. Ao voltar para o quarto, Lyra descobriu que a ferida no corpo de On havia começado a sangrar novamente. Ela se sentiu extremamente nervosa, repreendendo-o por ser tão impulsivo. Agora que Emir estava seguro, ela não queria ver On em apuros novamente. Quanto mais irritada Lyra fica, mais feliz On fica.
Acontece que ela se preocupa com ele da mesma forma. Nessa época, ou ainda não sabia que o mentor desse sequestro era Eda, que morava em sua mansão. Embora temporariamente fora de perigo, Eda agora não tem dinheiro para pagar o sequestrador. Sua mãe lhe disse para não se preocupar, elas resolveriam isso juntas. De qualquer forma, essa confiava muito neles. No entanto, ou não sabia de tudo isso. Ele olhou na direção de Lyra, vendo seu olhar preocupado sobre ele, seu coração aquecido várias vezes. Lyra insistiu em levá-lo ao hospital. Após um exame cuidadoso, o médico disse-lhe para não se exercitar vigorosamente. Vendo isso, O olhou para Lyra e disse que estava bem. A reação de Lyra deixou O muito satisfeito. Depois de sair do hospital, ele disse de repente que queria levar Lyra para algum lugar. Em seguida, os dois foram para um restaurante ao ar livre. On disse palavras cheias de significado. Por que Lyra sempre parece tão nervosa quando está com On? Neste momento, o velho amigo de On passou. Ao ver os dois se cumprimentando, Lyra de repente se sentiu um pouco incomodada. Depois de apresentá-la a Lyra, O educadamente convidou Suna para comer com ela. No entanto, a aproximação de Suna surpreendeu Lyra. Coincidentemente, nessa época, essa ligou para On, perguntando como ele estava. On diz que não é grande coisa. Após desligar o telefone, Eda convoca para dizer que é perigoso On sair com Lyra. Neste momento, Suna e On conversaram alegremente. Eles revisaram o processo de se conhecerem e conversaram sobre seus amigos em comum. Lyra ao lado dela era um pouco tímida. O que a deixou mais confusa foi que ao fazer o pedido, Suna disse exatamente qual era o gosto de On. Nesse momento, Lyra de repente se sentiu uma estranha. Suna de repente mencionou a ex-namorada de On naquela época. Eles não deveriam ter terminado. Ao ouvir isso, On imediatamente interrompeu suas palavras. Ele disse a Suna que era casado e que Lyra era sua esposa. Enquanto On estava ao telefone, Suna perguntou a Lyra como estava sua vida de casada. Ela então mencionou o estilo de vida anterior de On. Naquela época, On era bonito e atraente. Havia muitas garotas que gostavam dele. Lyra também não se conteve mais. Ela respondeu que compreendia On muito bem. Ele é definitivamente um homem muito talentoso. Vendo a raiva de Lyra, Suna rapidamente explicou que sua personalidade era muito direta. Nesse momento, On diz que ele e Lyra precisam ir para casa agora. Suna de repente o abraçou. Essa cena encontrou os olhos de Lyra. No entanto, ela não demonstrou nenhum desagrado, mas educadamente se despediu de Suna. Ao voltar para casa, Lyra sentiu-se um pouco decepcionada. Ou usou a desculpa de que tinha algo com que lidar. Depois que Lyra saiu, ele disse a si mesmo que essa garota era muito falante. Lyra também está muito confusa. Por que ela está com raiva? Por que ela deveria prestar atenção às palavras de Suna? Ou não sabia que Lyra também estava pensando nisso. Ela se lembrou do que Leila havia dito. Se você gosta de uma pessoa, estará interessado em tudo sobre essa pessoa. Pensando nisso, Lyra subrepticiamente foi até a sala segurando uma revista e subiu as escadas correndo. Ela abriu a revista e usou um lápis para destacar informações importantes. Quando On chegou ao quarto, Lyra estava um pouco nervosa, esquecendo-se de que a revista ainda estava sobre a mesa. Nessa revista, escreva como determinar se você se apaixonou por alguém. O resultado desse teste é 90 em 100 pontos. Ou fica surpreso ao descobrir que Lyra parece ter se apaixonado por ele.